Conversa com meu povo. Quem é Jesus? Quem somos nós? Jesus se apresentou na sinagoga de Nazaré, a pequena cidade na qual tinha crescido vivendo com Maria e José. Ele mesmo era identificado como carpinteiro, profissão que tinha aprendido com São José. Era conhecido demais, como acontece em nossas cidades do interior, quando volta um filho da terra que retorna e mostra seus conhecimentos e habilidades. Sua ousadia em proclamar a atualidade da profecia de Isaías em sua pessoa provocou fortes reações. Para os habitantes de Nazaré, nós e toda a humanidade, trata-se de uma grande oportunidade para ajustarmos nossos conceitos e o conhecimento de Jesus e, no espelho de sua missão, descobrirmos o que nos cabe na Igreja e na humanidade. Não é uma questão de somenos importância, pois nele se encontra a referência de nossa vida, chamados a ser cristãos e dar testemunho de sua palavra e do reino de Deus. Jesus não é um taumaturgo, uma espécie de milagreiro ambulante, pronto a satisfazer nossos pedidos e atender nossos clamores. Todos os seus milagres, e são tantos que não somos capazes de contar, inclusive aqueles que ficam escondidos, são realizados em vista da conversão e da fé, nunca para satisfazer apenas a desejos pessoais e muitas vezes individualistas. Em Nazaré não fez muitos milagres, justamente pela falta de fé dos habitantes daquela época, mas alcançou, como Elias e Eliseu, gente vinda de longe, pessoas que foram tocadas pela misericórdia de Deus. E por falar em profetas, Jesus é um profeta, e mais do que um profeta, pois todas as profecias antigas conduzem a ele, em quem tudo se cumpre das promessas feitas. Entretanto, é necessário purificar o conhecimento de sua pessoa para entender as novidades que o Pai do céu quer nele e na humanidade realizar. De fato, em torno dele e com as expectativas de um povo oprimido daquele tempo e de nosso tempo, é possível projetar em Jesus Cristo a figura de um líder político, muitos o fazem, tanto que várias vezes quiseram proclamar o rei. Entretanto, diante de Pilatos, o Senhor se afirmou rei, mas de um reino diverso, que não é deste mundo. Aliás, sua palavra e sua presença entram em todos os ambientes e podem subverter positivamente qualquer corrente política, possibilitando a todas as pessoas o caminho da conversão, independente de corrente política, raça ou cor. A liturgia celebrada neste próximo final de semana apresenta a figura do profeta Jeremias, cuja missão prenuncia o que Jesus veio fazer. Tu, porém, põe-te de prontidão, fica de pé e anuncia-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo deles, senão eu é que te farei tremer diante deles. Hoje eu faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze para enfrentar o país inteiro. Os reis de Judá e seus chefes, os sacerdotes e o povo do país, farão guerra contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te defender. Como é na luz de Deus que vemos a luz, sua face luminosa em Cristo nos faz ver o que somos. Não somos peças jogadas ao acaso no mar da história, mas pessoas amadas por Deus desde toda a eternidade. Quem somos nós? Somos filhos de Deus e não escravos. Desde toda a eternidade Ele pensou em nós
e nos propõe a participação em seu plano de amor para o crescimento de seu reino. Em Jesus Cristo, como somos filhos no Filho, nós nos descobrimos e encontramos o nosso caminho. Acolhendo a sua palavra e tornando-nos seus discípulos, virá a luz sobre nossa vida. De fato, muitas serão as surpresas positivas e negativas. Se entre os homens e mulheres a descoberta dos eventuais defeitos das pessoas assume formas acusatórias e condenatórias, com Deus é diferente e com Ele sempre tem jeito de mudar. Feliz o homem a quem Deus corrige. Não rejeites, pois, a repreensão do poderoso, porque ele fere, mas trata da ferida, golpeia, mas suas próprias mãos curam. Seu julgamento vem sempre com a sentença de misericórdia, reparação, restauração. Dito isso, há que experimentar o chamado de Deus que se dirige a todos, sem permitir a qualquer homem ou qualquer mulher dar desculpas. E com a força que vem de Deus, poderemos enfrentar as perseguições, julgamentos e condenações, indiferenças e reações negativas de tanto tipo. Sendo filhos amados, fortalecidos com a graça, perdoados, curados e restaurados, nós entendemos ser responsáveis pela evangelização. Ninguém poderá ficar indiferente a essa responsabilidade, ninguém pode dar desculpas, pois Jesus Cristo e sua igreja saíram ao nosso encontro para plantar em nossos corações o dinamismo da missão evangelizadora. A igreja quer ser igreja em saída através de nós, mas especialmente os cristãos leigos, homens e mulheres inseridos na sociedade, responsáveis por fermentá-la com os valores do Evangelho. E vale insistir em que realizaremos tal missão em comunidade e em comunhão, ninguém sozinho ou desprezando os outros. Cada pessoa, cada família, cada comunidade, cada paróquia, cada pastoral, todos sejam capazes de estabelecer os laços necessários a uma vida de comunhão, uns ajudando os outros, ninguém isolado ou individualista. Este é o caminho da sinodalidade, a que a Igreja nos convida para vivermos esse tempo especial da graça de Deus. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo um final de semana, como sempre, riquíssimo da presença de Deus, porque cada uma das nossas paróquias se reúne para celebrar a palavra e celebrar a Eucaristia. E todos nós somos convocados a participar da Santa Missa. Domingo é dia de missa, domingo é dia de comunidade, domingo é dia de participar da vida da igreja. É claro, nós temos que ter todas essas medidas de prudência. Nós sabemos que as autoridades não fecharam os espaços, mas dizem que a gente tem que seguir tudo que está estabelecido, o uso do álcool em gel, a máscara, distanciamento, e tudo isso eu posso dizer-lhes que a Igreja Católica na nossa arquidiocese está procurando cumprir. Alguém disse assim para mim: Dom Alberto, parece que o vírus é só católico, porque as medidas de prudência só acontecem quando a gente entra na igreja. Quando você chega num lugar, então tem alguém que vê a temperatura, que dá álcool, que vigia se você está com máscara e daí por diante. Enquanto a gente vê tantos espaços por aí, com altíssima concentração de pessoas, nós precisamos estar prudentes, precisamos estar atentos para cumprir as recomendações que nos são feitas pelas autoridades. E é claro, vacina, vacina, vacina.
Agora temos a alegria de poder levar crianças numa faixa de idade já para vacinar, e é muito importante que os pais e mães tomem consciência. Aliás, a história de vacina, desde sempre, quando a criança nasce, logo em seguida também já tem as vacinas que recebe, e tudo isso nunca fez mal para ninguém. É muito importante que a gente saiba disso. Por exemplo, a paralisia infantil, ela foi extirpada, eliminada exatamente por causa da vacina e outras enfermidades. Portanto, é importantíssimo que tomamos consciência da necessidade, a obrigatoriedade, digamos assim, de consciência de nós nos vacinarmos e completarmos o ciclo, primeira, segunda dose de reforço, e depois levarmos também as crianças para serem vacinadas. Meu abraço à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Sefer, com a grande gratidão ao Padre Luiz Aguiar por todo o bem que ele fez. Ele foi transferido pela sua comunidade Obra de Maria para um outro trabalho em Recife, e agora Frei Gutenberg, com a congregação religiosa que assume neste domingo. Eu dou posse ao novo pároco aí da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Sefer. Dom Antônio deu posse na paróquia do Santíssimo Redentor ao Padre César, na sexta-feira, e assim por diante. Nós vamos, nesses dias, passando pelas paróquias, completando este ciclo das posses dos novos cargos que os padres assumem. E eu agradeço aos padres, agradeço às comunidades que acolhem também essas mudanças. Ainda tem algumas posses a acontecerem nos próximos dias. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram e a gente procura responder juntos a essas questões. Maria Favacho, de Marituba: por que rezamos pelos mortos 7 dias com o terço, e por que celebramos missa de 7º dia? Veja só, rezar pelos mortos, já lá no segundo livro dos Macabeus se fala que a gente precisa rezar pelos mortos, e quando a gente tem a consagração, Jesus derramou o seu sangue por todos. Mesmo quem veio antes de Jesus, a salvação vem pelos méritos do corpo e sangue de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Por que rezamos pelos mortos 7 dias com o terço, ou missa de 7º dia? O costume não está, se você procurar no missal, não fala de missa de 7º dia, fala de missas nos funerais. Acontece o seguinte, é um costume, especialmente do Brasil, porque não é que a gente pode guardar a pessoa, o corpo, durante muitos dias. Outras regiões do mundo, especialmente áreas frias, então guardam durante mais tempo para enterrar. Aqui não, por causa do nosso clima, se enterra no mesmo dia ou no dia seguinte. Então criou-se um costume de 7 dias depois, então uma semana, dá tempo para a família chegar, dá tempo para a família rezar, dá tempo para fazer aquela experiência do luto e do apoio recíproco. Daí veio a ideia de 7 dias, e lembrando também os 7 dias da criação, segundo a tradição bíblica. Rezar pelos mortos 7 dias com o terço, ou fazer outra oração, é a mesma coisa. Celebrar a missa de 7º dia é exatamente a possibilidade de que mais gente possa participar daquele momento de oração pela pessoa falecida e também de apoio afetivo e religioso à família. Pergunta de Nelson Costa, do Curiol Tinga: qual a diferença de Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja? A nossa fé se fundamenta na Escritura. Então, a revelação terminou quando terminou o Apocalipse. Só que Nosso Senhor garantiu que o Espírito Santo acompanharia a igreja. E então nós acreditamos que a igreja é acompanhada para interpretar, para descobrir as decorrências da Sagrada Escritura. Então a tradição da igreja, tradição quer dizer aquilo que foi entregue, aquilo que passa de geração em geração. Então a igreja procura, ouvindo a palavra de Deus, pedindo a ação do Espírito Santo, discernir o desdobramento da Sagrada Escritura. E o magistério da igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele, magistério quer dizer ensinamento,
aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Então, o magistério da igreja é aquela voz qualificada. Hoje, pensemos, por exemplo, no Papa Francisco, que de forma tão extraordinária realiza esse magistério, quer dizer, o ensinamento, e vai ajudando-nos a entender a Sagrada Escritura, vai ajudando-nos a entender os mandamentos, o catecismo da igreja, que expressa as consequências de tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. Então, esse é o sentido dessas expressões. Pergunta de Rosana Mendes, de Nazaré. Por que em algumas missas dominicais a oração do credo é diferente do que nós estamos acostumados a rezar? Nós temos duas expressões para professar a fé. O símbolo dos apóstolos é aquele mais curto que a gente reza na missa nos domingos, ou é o símbolo que você reza, por exemplo, na hora do terço, né? E o chamado credo niceno-constantinopolitano, que ele desdobra em 12 expressões exatamente a fé completa da igreja. Podemos dizer, com palavras pobres, o símbolo dos apóstolos é mais resumido, o símbolo niceno-constantinopolitano é mais explicado, mais detalhado. Então a gente reza, maior parte, nossos costumes aqui, maior parte das nossas celebrações se usa o símbolo dos apóstolos. Há outros lugares no mundo que esse símbolo dos apóstolos se usa mais raramente e o outro credo mais longo é aquele que se usa nos domingos. Então, são duas formas de professar a fé, não é diferente, são complementares. E uma forma, nós dizemos assim, ela é mais concisa, é mais resumida, que corresponde à experiência da fé que veio do tempo dos apóstolos. Márcia Damasceno, da Cidade Velha, pergunta: após comungarmos, qual a nossa atitude? Temos que ficar de joelhos? Márcia, eu acho que nós precisamos estar um pouquinho atentos a isso. Temos que ficar de joelhos. Por causa das minhas dificuldades de saúde, vocês devem estar percebendo que nas missas eu faço a inclinação depois da consagração, as 2 vezes na consagração, porque tenho motivos de saúde que me justificam e que eu não tenho ainda condições de ficar me ajoelhando. Então você vai encontrar pessoas que estão assentadas, ou que estão de pé, ou que estão de joelhos. Eu não vou medir a piedade da pessoa se ela ficou assentada, de joelhos ou em pé. Porque você, em pé, é uma posição de respeito, é uma posição de adoração também. De joelhos é uma posição de adoração, de prostração. Assentado é uma posição de escuta, de atenção. Portanto, eu não colocaria assim, temos que ficar de joelhos. Não, não necessariamente. Depois da comunhão, sobretudo nesse período que eu tenho passado a distribuição da comunhão para outras pessoas, porque eu não posso ficar muito tempo na mesma posição, então eu me assento logo após a comunhão para dar ação de graças a Nosso Senhor, enquanto outras pessoas, sacerdotes, diáconos ou ministros, vão distribuindo a Sagrada Comunhão. Então, aquela posição de estar sentado é uma posição piedosa. Outras pessoas querem ficar de joelhos. O que nós não podemos fazer, e aí eu aproveito a sua pergunta, tem muita gente que gosta de receber a comunhão de joelhos. Pode fazer isso? Pode. Tem gente que quer receber a comunhão direto na boca. Atualmente a orientação é que não se dê a comunhão na boca, mas sempre nas mãos, pelos motivos profiláticos, motivos atentos por causa da saúde, na questão da pandemia, né? Eu posso comungar de joelhos? Posso. Posso comungar de pé? Posso. Na mão? Posso. Na boca? Posso. A única coisa que eu não posso é julgar os outros. Aquele ali é tradicionalista, olha, comunga de joelhos. Aquele outro é exagerado, progressista, quer ficar comungando e eu não posso colocar a mão. Quer dizer, será que a mão é mais impura do que tantas vezes a nossa língua? E depois o costume de voltar à comunhão na mão é um retorno aos fundamentos, aos primeiros tempos na vida da igreja. Então, não há qualquer desrespeito de você receber a Sagrada Comunhão na mão, recebê-la em pé, recebê-la de joelhos. São várias possibilidades e nós temos que respeitar e viver com serenidade essas várias posições litúrgicas.
Caríssimo irmão, caríssima irmã, que o final de semana, neste sábado, neste domingo, seja vivido com muita piedade, com muita atenção por todos, para que nós possamos viver a nossa fé e dar testemunho dela. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.